Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Regel Seman e hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Beleza, você quer empreender e agora você está na dúvida. Será que eu preciso de um sócio? Quando eu devo ter um sócio? É sobre isso o vídeo de hoje. Primeiro você precisa entender, né? Existem várias formatações de empresas, não é o nosso foco hoje, mas dentre as muitas formatações de empresas, existem empresas chamadas sociedades limitadas, que elas podem ter um ou mais sócios. E aí você deve estar se perguntando, mas quando eu devo ter um sócio? E eu estou aqui para te ajudar a decidir se você precisa ou não de um sócio. Bom, primeiro, existem aquelas sociedades igualitárias, 50-50, ou então 3 sócios, cada um com 33%, 4 sócios, cada um com 25%. E existem sociedades que não são igualitárias, é uma sociedade 70-30, 80-20. Então, primeiro você precisa entender se você precisa realmente de um sócio, quando você deve ter um sócio, e depois, qual é o percentual que esse sócio deve ter da tua empresa. Então, eu vou te ajudar fazendo algumas perguntas e algumas reflexões para você definir quando você vai precisar de um sócio. Bom, é o seguinte, a área que você vai atuar, ela é muito técnica ou ela é pouco técnica? A gente fala muito aqui sobre empreender no ramo de engenharia e construção. E empreendendo no ramo de engenharia e construção é uma área, em geral, técnica. Você precisa ter um engenheiro civil responsável técnico pela empresa ou, no mínimo, um técnico de edificações. Se você não tiver essa formação, não tem problema. Você pode contratar um engenheiro ou um técnico para ser o responsável técnico e assinar pelas suas obras ou os seus projetos. Eu sei que, às vezes, a gente não começa com o recurso financeiro que a gente precisa. Então, muitas pessoas optam por ter um sócio, porque teoricamente não teriam esse custo inicial de desembolso para pagar um funcionário, ou um engenheiro ou um técnico. Mas eu devo te alertar que nem sempre é o mais viável. Então, não necessariamente, por não ser da sua área, você precisa ter um sócio. Agora, um sócio ele vai te facilitar a vida em geral, ele vai te facilitar a vida, ele vai poder permitir que você divida as atividades da empresa com ele, divida o investimento da empresa com ele e divida as responsabilidades com ele ou com eles, né? Vai depender da sua estratégia, de quantos sócios você vai precisar. Existem muitas startups, muitas empresas que elas começam com vários sócios, 4, 5, 6 sócios, porque todos os que estão envolvidos na programação ou então naquele projeto, eles acabam tendo um percentual e viram sócios. Bom, mesmo que você não seja engenheiro, mestre de obras, técnico ou arquiteto, você pode optar por seguir um caminho, uma carreira solo, desde que você contrate. Aí algumas pessoas devem se perguntar, poxa, mas eu vou precisar assinar a carteira desse responsável técnico, eu preciso registrar, preciso pagar mensalmente. E aí é o que eu digo sempre, vai depender do seu acordo com esse profissional. Existem profissionais que eles assinam um contrato de prestação de serviço e aí você vai pagar um valor fixo por mês para ele ser o responsável técnico. Existem outros profissionais, talvez você até conheça algum profissional que possa ser o responsável técnico da sua empresa e inicialmente você não pagar uma mensalidade, você paga um valor inicial e você só começa a pagar pela prestação de serviço dele quando ela realmente começar a acontecer. Quando você fechar suas primeiras obras ou seus primeiros projetos. É como eu digo sempre, algumas pessoas não querem, entre aspas, esse aperreio e preferem ter um sócio que tenha essa qualificação. Então, em geral, as pessoas buscam um sócio quando elas não têm o dinheiro todo para iniciar o negócio, quando elas não têm a qualificação técnica necessária para o negócio, quando elas querem dividir as responsabilidades, dividir as atribuições dentro do negócio, ou quando elas não estão 100% seguras se aquele negócio vai ter sucesso. E aí elas precisam de mais uma pessoa ou mais algumas pessoas que vão apostar naquele sonho inicial. Então, em geral, se você vai ter um sócio só porque ele é teu amigo, mas ele não vai contribuir financeiramente, tecnicamente, ou com trabalho, você não precisa dele como sócio. Não adianta você dividir o lucro
e não dividir a responsabilidade, não dividir o trabalho, não dividir o empenho e não dividir a dedicação. Então, seja familiar, seja um amigo, até para que você priorize a relação, né, de amizade ou a relação familiar, só opte se ele for contribuir com algum desses aspectos. Recapitulando, se ele tiver grana para investir no negócio, se ele for investir trabalho, tempo, dedicação no negócio, ou se ele tiver uma qualificação técnica que você não tem e que você considera essencial para o seu negócio. Bom, eu espero ter te ajudado. Se você tiver mais dúvidas em relação a se precisa ou não de um sócio, ou por onde começar, deixa aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Beleza? Até a próxima.